Eu investi no Tesouro Direto há quase um ano atrás, quando eu gravei um vídeo aqui para o canal, mostrando como era possível montar uma carteira de investimentos com menos de R$100. E dentro daquele orçamento eu consegui escolher ações, fundos imobiliários e a parte do Tesouro Direto foi um título IPCA+, vencendo agora em 2029, rendendo inflação mais 5,51% ao ano. Mas e se a gente analisasse esse investimento hoje? Será que eu estaria tendo prejuízo? Spoiler, hoje esse título está pagando IPCA mais 7,70% no momento que gravo esse vídeo. Então já consegue imaginar, né? Então, começando do começo, vocês podem acompanhar aqui no extrato que lá no dia 30 de janeiro de 2024 houve esse débito aqui referente a esse investimento no Tesouro Direto de R$31,71. E aí vocês podem se perguntar, mas poxa, então na época você investiu só para criar o vídeo? E a resposta é sim e não. Sim, porque eu acho que é válido quebrar o tabu de que é preciso muito dinheiro para começar a investir, e não, o que é até mais importante aqui para nós, não foi só para gravar o vídeo, porque apesar de ser um valor simbólico, um pouco mais de R$30, aquela taxa de 5,51% ela é muito boa. A gente sabe que esses títulos IPCA+, eles são de certa forma híbridos. A gente tem a parte do IPCA que é pós-fixada, pois não tem como saber quanto que será a inflação a priori, e a gente tem a parte pré-fixada, ou seja, haja o que houver, eu vou receber inflação mais aqueles 5,51%, que é o que chamamos de juro real. Mas por que eu disse que essa é uma taxa boa? Nessa reportagem aqui do G1, a gente pode ver claramente que, apesar de hoje as taxas no Brasil estarem ainda mais altas, mesmo se a gente considerasse os meus 5,51% do meu investimento, veja que ainda seria um juro real ainda maior que todos esses outros países, seja de primeiro mundo, os emergentes, asiáticos, enfim, como eu disse, é uma taxa muito boa. Ok, então agora todo mundo na mesma página. Aqui a gente pode ver o status do investimento. Então aplicamos R$31,71 e hoje temos, em valores líquidos, R$31,56, um prejuízo de quase 0,5%. E de maneira geral, por que isso acontece? Bem, embora a gente chame de renda fixa, ela vai ter um comportamento desse tipo aqui durante todo esse tempo até lá no vencimento. No caso aqui em 2029. E essa oscilação se deve às diferentes expectativas do mercado para a taxa Selic nesse período. Então veja, lá no dia 30 de janeiro de 2024, quando a gente fez o investimento, a taxa Selic era de 11,75%, como vocês podem acompanhar aqui. E mais do que isso, na projeção feita no Boletim Focus de 4 de fevereiro, a Selic esperada para hoje era na casa de 8,5%, quando na verdade hoje estamos no patamar de 11,25%. O resumo da história é o seguinte, havia uma expectativa para a queda da taxa Selic, o que puxaria todo esse juro real para baixo. Mas o que houve na prática foi um aumento. E por que isso é importante também? Veja, eu havia contratado uma taxa de juro real de 5,51%. A expectativa é que essa taxa fosse reduzindo nesse período e, por consequência, um denominador menor, meu título subiria, valeria mais. Mas como que ocorreu foi o contrário, esses juros na verdade aumentaram, o denominador maior, o valor do meu título também menor, prejuízo. Sempre importante ressaltar que esse prejuízo apenas se dá caso eu opte por fazer o resgate antecipado desse investimento. Se eu levar até o vencimento, não há que se falar em perdas, eu irei receber a inflação mais os 5,51%. Então o que temos que considerar nesse caso? Então se eu resgatar hoje, eu vou entrar aqui nessa seção de resgatar e vou ver aqui que para o meu IPCA mais 2029, a minha taxa de resgate de referência, na verdade, é 7,82%. Ou seja, o meu denominador passou inicialmente de 5,51% e hoje ele opera nessa faixa de resgate de 7,82%. O meu investimento, então, como esperado, se desvalorizou. Mas eu não estou sozinho nessa e eu vou explicar o porquê. Veja essa reportagem aqui da Infomoney de julho de 2024, quase 6 meses atrás, em que diz que àquela altura a taxa do IPCA+ já havia atingido seu maior valor em 9 anos. Aqui para baixo na reportagem a gente pode ver que o IPCA+ havia chegado em 6,65%. Já aqui nessa outra reportagem, agora da CNN, em 17 de outubro de 2024, questionava se com o Tesouro IPCA batendo as máximas históricas, se ainda valeria a pena investir. E praticamente um mês depois, essa reportagem aqui do E-Investidor, do Estadão, mostrava que o Tesouro IPCA havia subido ainda mais, disparado, atingindo até então seu maior nível da história. Veja que a reportagem mostra aqui que o IPCA+ estava pagando 7,01% de juro real. Pois aí, por que eu disse que eu não estava sozinho nessa de levar prejuízo? Justamente porque hoje, início de 2025, esse título IPCA+ 2029 está pagando 7,7%. É como se o teto fosse um teto solar. Então,
eu, que tenho um título pagando 5,51% de juro real, e mesmo quem pegou uma taxa melhor do que a minha, 7%, esses também estão tendo prejuízo. Menores do que o meu, mas prejuízo. Estamos juntos. Um outro aspecto para se considerar para chegar naquele valor líquido com prejuízo é a incidência de impostos. Os títulos do Tesouro Direto eles são sujeitos ao imposto de renda regressivo, de acordo com essa faixa aqui que vocês estão vendo. Então, como o investimento já tem um ano, ele cai nesse patamar aqui de 17,5% de IR. O IOF também incide de maneira regressiva, mas apenas nos 30 primeiros dias. Então, já não faz efeito aqui para o nosso caso. Então, a gente pode verificar que mesmo com boas taxas, ainda assim a gente pode levar prejuízo em caso de resgates antecipados. E embora o Brasil pareça sempre estar em crise, estamos de fato em um momento particular, para dizer o mínimo. As taxas dos títulos públicos estão em suas máximas históricas, e quem investiu até o ano passado, neste momento, está levando prejuízo. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês têm Tesouro IPCA em carteira ou algum outro título vinculado à inflação? Teria coragem de compartilhar com a gente qual que é a taxa desse seu investimento? Deixe aqui nos comentários.